Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Tô aqui para mais essa live, tô animadíssima para passar muitas técnicas para vocês sobre como agregar mais sabor aos nossos pratos. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu vou começar me apresentando, tem muita gente nova por aqui, né, no Instagram. Bem-vindos, tá? Eu sou a Lori, eu sou chefe de cozinha, sou personal, já trabalhei em restaurante também, mas há muitos anos atrás eu decidi trabalhar de uma forma mais light como personal, escolhendo os meus eventos. Dou aulas também de gastronomia, com foco na prática, e dou aulas online e presencial. A Leia Marmitas está dizendo gratidão. Que bom, que energia boa, hein? Tô sentindo daqui. Gratidão pela sua presença também, pela presença de todos. Então, gente, agora que eu fiz essa breve apresentação, também não quero me alongar muito, eu quero entrar mesmo com conteúdo para vocês saírem cozinhando melhor, como eu costumo falar, cozinhando como verdadeiros chefes de cozinha, verdadeiras chefes de cozinha. Quero fazer uma explicação aqui, porque pense que eu sou malhada nessa internet, porque o povo fala, você está ensinando o povo a ser chefe. Gente, eu não ensino ninguém a ser chefe, não existe escola de chefe, existe escola de cozinheiro. E eu me formei em cozinha internacional, eu sou uma cozinheira, fui uma chefe em restaurante, hoje sou chefe aqui fazendo os meus eventos como personal. Tá? Gente, solicitação para participar do vídeo. Duas pessoas me mandaram, que eu tô vendo aqui no chat, mas eu vou abrir para as perguntas de vocês no final da live, tá bom? Então eu vou primeiro passar toda essa aula e aí depois eu abro para perguntas. Vocês podem escrever e quem se sentir à vontade pode também pedir para entrar, mas vai ter um momento certo para isso, tá bom? Então, como eu ia falando, não existe escola para chefe, mas existe escola para a gente aprender a cozinhar de uma maneira mais ágil, porque isso é que é cozinhar como chefe, tendo muito repertório, sabendo criar receitas, conhecendo os pratos clássicos da gastronomia nacional e internacional. Então é isso aí, o meu propósito é esse, eu sou apaixonada por multiplicar o conhecimento sobre gastronomia. Eu sou apaixonada por isso porque eu tenho muita alegria de ver as pessoas proporcionando momentos de felicidade ao redor da mesa, né? A comida é uma coisa que agrega. Enfim, bora lá. Tô aqui divagando sobre a gastronomia porque se deixar eu vou longe. Então tá, de vez em quando eu vou olhar aqui pro lado que eu tenho uma colinha para não esquecer cada ponto que eu preparei para essa live para vocês, tá bom? Então, eu fico muito feliz que você tá aqui para aprender mais sobre como agregar mais sabor aos seus pratos, aprender mais sobre técnicas profissionais, técnicas de chefe, entre aspas, né? Que é o tema da nossa live de hoje. Então, primeiro, parabéns por você estar aqui dedicando o seu tempo para buscar mais conhecimento, para se aperfeiçoar na cozinha. Isso é muito legal, gente, muito legal mesmo, e é muito importante. Que bom que a gente se encontrou, né, nessa caminhada. Então, assim, não importa se você é aquele cozinheiro amador que cozinha para a sua família, para os seus amigos ou até para si mesmo, ou se você é um cozinheiro por profissão. Essa live ela vai ser útil para qualquer tipo de cozinheiro, de cozinheira, para quem quer aprender um pouco mais, né? E quem sabe até reforçar um aprendizado. Por que não? Não é verdade? Porque aqui é uma troca, né, um conhecimento mútuo. Cada vez que eu abro uma live, que eu gravo uma aula, enfim, que eu faço algum evento do tipo, eu também aprendo com vocês, né? Isso é muito importante, essa troca. Então, bora lá começar para valer, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês hoje. Como vocês estão vendo aí, eu não tô na minha cozinha, né? Eu tô no meu escritório. Geralmente eu faço as lives mão na massa, eu vou pra cozinha, eu faço uma receita.
Mas tem um motivo para isso. Hoje eu tô aqui em frente à câmera, sentada no meu escritório para conversar com vocês porque eu quero mandar um recado. A teoria é tão importante quanto a prática, quanto o treino. E isso é em qualquer área do conhecimento. Quem negar uma coisa ou outra, me desculpa, mas não sabe o que está falando. A gente precisa aliar esses dois conhecimentos, teoria e prática, para quando a gente for para a cozinha, a gente fazer as coisas com mais consciência. E fazendo as coisas com mais consciência, a gente vai saber contornar qualquer problema que der ali na hora, a gente vai saber criar uma receita do zero, a gente vai poder fazer muitas coisas e, como eu costumo dizer, deixar de ser escravo de receita, né? Começar a criar, que é o que todo mundo quer, mas para criar a gente precisa antes adquirir um repertório, conhecer receitas, sim, receitas fazem parte, com certeza. O treino é importantíssimo, mas vamos aliar treino com teoria. Então hoje vai ser uma live aqui, não vai ser na minha cozinha, mas vai ter live na cozinha também, tá bom? Aguardem. Em breve eu tô preparando umas receitas top para passar para vocês. E aí a gente vai lá para minha cozinha ali, que é ali, logo atrás, depois daquela porta, tá bom? Obrigada! Que bom, esse é o meu intuito, né? Tô lendo aqui o chat, de vez em quando eu vou respondendo e no final, como eu falei, eu abro pra gente poder bater mais um papo assim, mais tete a tete assim, digamos assim, né? Por enquanto vou tentar passar o conteúdo aqui. Então vamos lá, eu fico louca pra conversar com vocês, por isso que eu fico meio dispersa. Então olha só, gente, cozinha não é só já ir, como é que se fala? Como é que eu posso dizer? Chegando na cozinha, ligando o fogão, aquecendo a chapa, pegando as facas, as tábuas, não é só isso. A cozinha, ela tem que vir dentro da gente com base, né? Com fundamento. E é por isso que é importante também as aulas teóricas, tá bom? Então, é importante esse conhecimento para você entender os fundamentos, a cultura por trás da gastronomia, que é muito rica, é muito vasta. Isso tudo faz parte do conhecimento de quem quer cozinhar como uma verdadeira chefe de cozinha. Não tem como fugir disso aí, tá? Faz parte do nosso repertório, tá? Então, bora lá para as técnicas que agregam valor. Agregam valor? Também, né? Mas agregam sabor aos pratos, tá? Vamos aprofundar um pouco. Eu gosto de começar sempre assim esse tema, aprofundando no que é o sabor. Porque você já parou para pensar sobre o que é o sabor? Geralmente a gente não para pensar muito sobre isso porque é uma coisa também natural, né? A gente coloca uma comida na boca, a gente faz uma degustação e quase que imediatamente a gente sabe se aquilo agradou ou se aquilo não agradou a gente, não é verdade? Mas é importante tirar esse tempo para a gente pensar o que é que compõe um sabor que a gente considera gostoso. Por que que aquilo estava agradável no nosso paladar e outra coisa já não estava? É claro que essa percepção é uma percepção subjetiva, mas existe uma forma de agradar a maioria das pessoas. Porque a gente que cozinha, como eu, pessoas como você, que a gente gosta disso, a gente quer agradar o comensal. O comensal é aquele que prova os nossos pratos, quem come. Então, mesmo que seja pra gente mesmo, no final das contas, o que a gente quer é proporcionar esse momento de deleite, de prazer. E como é que a gente constrói esses sabores? Tchan, 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 tchan. Vou chegar lá. Muitas coisas compõem esses sabores, né? E hoje eu vou passar algumas técnicas, muitas técnicas, para vocês poderem aplicar na prática, treinar e conseguir chegar nesse sabor delicioso que encanta as pessoas, para você arrasar na cozinha, tá? Então, tudo que a gente quer é fazer essa combinação de sabores certa, né? Da maneira certa que vai agradar as pessoas, né? Então, assim, se eu fosse você, pegava agora papel e caneta para começar a anotar umas coisinhas que talvez eu aposto que vão ser úteis para você. Vai lá, pega papel e caneta. Vou aguardar você pegar. Vai lá. Escreve aí, ó, primeira coisa no seu caderno. Pode ser o caderno de receita também, porque isso aí é uma coisa pro resto da vida, tá? Um bom cozinheiro é um bom degustador.
Não tem como fazer comida boa se você não for um bom degustador, sem provar. É claro que com o tempo, com o treino, com a experiência, você vai precisar provar cada vez menos para poder chegar naquele sabor. Mas é preciso ter essa curiosidade. Não é só provar na hora que está fazendo, é na sua vida você ser uma pessoa que procura novos sabores, novos ingredientes para conhecer. Quando você vai no mercado, você fica atento para ver se você não encontra um legume, uma fruta diferente. Tudo que você não conhece, você quer provar. Então você precisa ter essa curiosidade para poder desenvolver o seu paladar. Eu vou repetir, tá? A frase para vocês anotarem aí, se quiserem, ou ó, decora aí. Um bom cozinheiro é um bom degustador, tá? Não tem como ser diferente. Então, sabe aquela pessoa que prova uma comida e diz assim, aqui tem alecrim, manjerona, não sei o que mais lá, esse pão tem notas de mel. Gente, isso não é frescura. Essa pessoa, ela desenvolveu o paladar dela, ela consegue identificar além dos ingredientes, sabe? Se você ainda não é essa pessoa, saiba que você pode desenvolver isso, treinar ao longo do tempo, tá bom? Tendo essa atitude de curiosidade com os ingredientes e não perdendo as oportunidades de provar as coisas. A gente não pode virar o nariz antes de provar, tá bom? Quem cozinha não pode. Você até pode, quem sou eu, né? Para dizer o que é que você faz da sua vida, você é livre. Mas se você tá aqui é porque você quer aprender a cozinhar como chefe. Para isso eu tô te falando, prova as coisas. Ah, provou, não gostou? Ok, mas você conhece. Depois que você conheceu, aí você diz gostei, não gostei. Ou então, às vezes a gente gosta de uma determinada forma, mas não gosta da outra. Por exemplo, o quiabo, que é muito polêmico, né? Eu gosto do quiabo de todas as maneiras, mas a maioria das pessoas não gosta daquela baba. Então, eu tenho uma receita maravilhosa com quiabo. Não vou dar spoiler não, porque ela é uma das que vão para uma live, tá bom? Ainda semana que vem. Eu vou divulgar direitinho, vocês fiquem atentos que essa live com o quiabo vai ser polêmica. E o que é mais importante não é ser polêmica, eu tô brincando aqui que eu gosto de brincar. O que é mais importante é que vai ser uma receita fácil de fazer e super saborosa que converte até as pessoas que não gostam de quiabo, tá? Eu sei disso porque eu já converti várias pessoas com essa receita, tá? Ficaram sem acreditar que... E sente o gosto do quiabo, não é que eu disfarcei o gosto do quiabo. Elas ficaram sem acreditar que elas estavam gostando, porque elas estavam vendo que era quiabo e não acreditavam. Então, assim, às vezes a gente gosta de um ingrediente em determinada receita e não gosta no outro. Você só vai saber disso provando várias vezes. Não adianta provar só uma, tá? Então, desenvolva o seu paladar. Isso é muito importante para você cozinhar cada vez melhor, tá? E aí, vamos falar um pouco e entender um pouco como é que funciona o nosso paladar. O paladar é uma coisa fantástica no nosso corpo. Um mecanismo super complexo que envolve além da língua, porque quando a gente pensa em paladar, pensa logo na língua, né? Mas envolve a boca toda, envolve o olfato, né? O nariz. Tanto que quando a gente tá gripado, quando a gente tá com o nariz entupido por qualquer motivo, às vezes uma alergia, uma rinite, a gente fica um pouco sem paladar, né? Não é verdade? Então, assim, é uma coisa bem, uma percepção muito complexa e que até a temperatura do alimento, ela interfere nessa percepção, sabe? Então, alimentos mais frios, não sei se você sabe, eles tendem a perder um pouco do sabor. Então, às vezes, porque na cozinha clássica, né, tem o consomé e ele pode ser servido em temperatura ambiente, praticamente frio. Então, ele tem que estar muito concentrado de sabor para a gente poder sentir. Porque uma comida quente, ela dilata as papilas gustativas, que são como se fosse... São as células que tem na nossa língua, tá? De uma maneira assim bem grosseira falando, que elas dilatam com o calor, né? Assim como os poros na nossa pele dilatam com o calor. E aí o sabor consegue penetrar mais. Quando a comida é mais fria, ela tem que estar muito concentrada nos sabores, que é pra gente poder perceber. Então, você vê aí, ó, a temperatura influencia. Outra coisa que influencia no paladar, a textura dos alimentos.
né? Então a textura é muito importante. Eu tava falando do quiabo, às vezes gosta de quiabo crocante, mas não gosta do quiabo baboso. Por quê? A textura, o sabor é praticamente o mesmo. O tempero poderia ser o mesmo, mas a textura faz toda a diferença para aquela pessoa ali dizer: nossa, isso tá gostoso ou isso não tá gostoso, tá? E o palato, ele envolve até percepções de trás da garganta, né? Que a gente chama o retrogosto. Quando a gente come e ainda fica sentindo aquele sabor lá atrás da língua, meio na garganta, tá? Então é bem complexo a coisa. Isso tudo é uma introdução importante para você entender o que é que a gente está querendo chegar. A gente está querendo promover um sabor delicioso. E para promover um sabor delicioso é interessante a gente entender como que esse sabor é construído e como esse sabor é percebido, né, no nosso paladar. Então, como vocês sabem, acho que desde criança todo mundo sabe, são 4 sabores básicos, né? Doce, salgado, azedo e amargo. Acho que isso aí todo mundo sabe. Mas você sabia que existe um quinto sabor, que é o sabor umami? Quem aí nunca ouviu falar do quinto sabor, do sabor umami, coloca eu no chat para eu ver. Eu tenho ideia se tem alguém aí que nunca ouviu falar do sabor umami. Escreve eu no chat. Se você nunca ouviu falar do sabor umami. Vocês já viram o mapa da língua? No mapa da língua, depois vocês podem pesquisar por aí, dar uma gugada, que vocês vão ver. O sabor doce, ele é sentido principalmente aqui na pontinha da língua. Ó, a Leia tá dizendo que nunca ouviu falar. Pois é, muitas pessoas também ainda nunca ouviram falar do sabor umami. E a gente vai falar um pouquinho dele aqui, porque ele é muito, muito importante para a gente desenvolver os sabores. A Freire Ana também, nunca tinha ouvido falar. Legal. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Eu adoro sentir que eu tô nessa conversa com vocês, tá bom? A Rita falou que tem ideia, então a Rita já ouviu falar. Então bora aprofundar esse conhecimento, Rita. Então, olha só, o mapa da língua é o seguinte: na ponta da língua, eu não vou botar minha língua aqui pra fora, né? Mas imaginem aí, na ponta da língua é o sabor doce. E aqui nas laterais é o sabor azedo. O sabor salgado, ele é percebido principalmente numa fina área que é dessa parte frontal todinha, tá? Esse é o salgado. E o amargo é lá atrás. Já o umami é praticamente na língua toda, tá? E o que é o umami? Que não dá para falar de sabor sem falar do umami. É um gosto que é descrito assim, como duradouro, profundo e aveludado. É uma coisa que envolve todos os outros sabores e que dá o que eu chamo de fator delícia. É aquela comida que você prove, tem uma coisa aqui que intensificou a sensação do que é gostoso. Isso é o umami, tá? E é isso que a gente busca nos nossos pratos também, né? Para formar o sabor, é importante a gente entender o umami. E existem formas. Boa noite, Lio Brito. Tô te vendo. Chegou atrasado, hein? A ponto mesmo. Mas tudo bem. Olha só, existe uma forma artificial de conseguir o sabor umami que eu definitivamente não recomendo, né? Que é o glutamato monossódico. É uma substância artificial que é colocada na indústria em vários alimentos para dar essa sensação gostosa, tá? Só que faz muito mal para a saúde, então evitem, leiam os rótulos para saber identificar se tem lá glutamato monossódico. A gente não precisa disso, né? Os ultraprocessados praticamente todos têm. Então, cuidado. E a gente não precisa disso porque somos cozinheiros nível hard. A gente sabe construir os sabores sem precisar pegar esses atalhos que não fazem bem para a saúde e são totalmente desnecessários, tá? Então tem muitos alimentos que contêm umami naturalmente, como o tomate, cogumelos, queijos, tá? Licença, deixa eu beber uma aguinha aqui. Gente, aqui em Brasília é muito seco. A garganta sofre. Eu moro aqui em Brasília.
Mas eu sou da Paraíba. De vez em quando alguém me pergunta, de onde você é? Então, sou meio de cá, meio de lá. Então, olha só. É, tem esses alimentos naturais, né, que eu falei, tomate, cogumelos, queijos, e tem técnicas de cozinha profissional para a gente conseguir sabores deliciosos, profundos, complexos no paladar, tá bom? Então, feita essa introdução, chegou a hora de falar das técnicas propriamente ditas. Se você chegou agora há pouco, se liga. Se liga que agora que a coisa vai pegar fogo, que agora que eu vou falar das técnicas mesmo, tá bom? Então, primeira técnica para acrescentar sabor. Eu vejo muitas pessoas querendo aquele bife bem tostadinho por fora, dourado, suculento por dentro, aquela crostinha, sabe? Mas não conseguem chegar nesse resultado, nem sempre conseguem. E todo mundo adora. E é uma comida que fica bonita, ela fica colorida, né? Se você colocar então numa grelha que tem as marquinhas, né, é de arrasar. Então, assim, anota aí que depois dessa live eu quero todo mundo fazendo um bife, um legume grelhado, enfim, grelhados em geral, cebola caramelizada com perfeição, como um chefe, tá bom? Depois você posta lá e me marca que eu vou adorar ver. Então é o seguinte, sabe qual foi o primeiro tempero que o ser humano usou lá na pré-história, lá atrás, nos primórdios da humanidade? Diz aí no chat se alguém sabe qual foi o primeiro tempero. Chuta aí. Ninguém botou nada até agora, então eu vou responder, mas se vocês quiserem depois dizer o que vocês pensaram, qual foi o primeiro tempero que o ser humano usou na pré-história? Foi o fogo. O fogo é capaz de transformar os sabores. E a primeira técnica que eu vou passar hoje tem a ver com o fogo. A Wanda falou que foi o sal, não foi o sal, foi o fogo. Né? Dizem os historiadores que o ser humano provou a carne de algum animal que tinha sido atingido por um raio e percebeu que ela estava muito mais palatável. Em outras palavras, estava muito mais gostosa. E assim começou a vontade de querer dominar o fogo, de fazer o fogo para poder começar a cozinhar. É assim que começou a cozinha, né? Porque o ser humano ele não chegou aqui na Terra já desenvolvendo uma cozinha, né? Antes a gente colhia as coisas que estavam pronto na natureza. E com o tempo, com a civilização, desenvolvimento de civilização, a gente foi desenvolvendo o ato de cozinhar, que é um ato bastante complexo, né? Precisa dominar o fogo, precisa conhecer de utensílios, porque você começa a precisar de panelas para colocar as coisas. E aí a nossa alimentação foi se expandindo, a gente pôde ter outros nutrientes importantes para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do cérebro. Enfim, chegamos ao que chegamos, né? Para o bem ou para o mal. Estamos aqui. Então, o fogo é capaz de transformar os sabores, tá? E a primeira técnica tem a ver com ele, tá bom? Aquela camada dourada, que é a caramelização dos açúcares naturais dos alimentos, e pelo amor de Deus, não precisa acrescentar mais açúcar para poder caramelizar as coisas, tá? Deixa eu contar um caso rapidinho. Esses dias eu fui numa pizzaria, uma pizzaria famosa aqui de Brasília, e eu pedi um sabor diferentão lá, porque a gente gosta de provar essas coisas, né? Diferentes. Então era presunto de Parma, olha que chique, adoro. Quem é que gosta aí de presunto de Parma? Tinha burrata na pizza e tinha cebola caramelizada. Eu falei, poxa, genial, vai ser uma delícia. O salgadinho do queijo Parma, já fiquei imaginando, com o docinho da cebola caramelizada, a burrata ali, para dar uma suavidade, que delícia. Quando chegou a pizza, que decepção. Porque estava praticamente uma sobremesa. Botaram tanto açúcar na cebola para caramelizar e não tem necessidade nenhuma. Foi puramente falta de técnica, pressa, sei lá o que. Que não precisa botar açúcar, mas nem um tiquinho não precisa. Não precisa. Ela vai caramelizar, vai ficar adocicada se você fizer a técnica certa, tá bom? Então, olha só. Deixa eu desabilitar uma coisa aqui no meu computador, que ele tá pitando. Pronto.
Então, a caramelização dos açúcares naturais dos alimentos é o que a gente conhece como reação de Maillard, tá? Escreve Maillard, tá? Uma palavra em francês e a gente fala Maillard. Então, a reação de Maillard é a caramelização não só dos açúcares, mas das proteínas também presentes naturalmente nos alimentos. E isso acontece quando a gente coloca o ingrediente no fogo. Quando a gente junta esses dois da maneira certinha, que eu vou passar para você a técnica, a gente consegue esse resultado de caramelização, de crosta dourada e o sabor mais complexo, um pouco de defumado, tá? Então, primeiro de tudo, o que é importante para a reação de Maillard acontecer? Temperatura. Temperatura de quê, Lore? Do ingrediente que você está querendo caramelizar e da panela, o utensílio, a chapa, a frigideira, onde quer que você esteja fazendo essa preparação, tá? Então, primeiro de tudo, o ingrediente tem que estar em temperatura ambiente ou próximo da temperatura ambiente. É claro que se for ingredientes muito perecíveis, como por exemplo peixes, frutos do mar, você não vai deixar chegar em temperatura ambiente, porque às vezes a temperatura ambiente, ainda mais de uma cozinha, é muito alta, então é perigoso eles estragarem, tá? Mas o que não pode é o ingrediente gelado. Gelado não vai dar certo. Por quê? Porque a frigideira, que é a outra temperatura que você tem que se atentar, ela tem que estar fumegante. Quente, 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 quente. Foi clara? Quente, quente, muito quente, fumegante. É fumegante mesmo, gente. Claro que você não vai fazer a panela derreter, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus, eu falo essas coisas e depois o povo manda as coisas que tá pegando fogo nas panelas lá. Calma. É só pra. Tô sendo enfática para você entender que realmente é importante que você dê o tempo certo para essa panela, essa chapa, essa frigideira aquecer bastante, tá? E aí, depois você coloca o ingrediente lá que você quer selar. Se não fizer esse barulho, é porque tá frio. Tira, deixa aquecer um pouco mais e depois você recomeça. Porque se você deixar lá, não vou deixar e depois vai aquecer, não vai prestar. Vai começar a sair muito líquido e ao invés de selar e promover a reação de Maillard, você vai estar cozinhando o alimento. E ele vai perder a suculência. Ele não só vai ficar branco, pálido, não vai ter a crostinha, a textura, o sabor que a gente quer, como também ele vai ficar provavelmente seco, né? Tem uma tendência forte de ficar uma coisa seca, porque quando a gente sela, a gente retém os sucos, os líquidos ali dentro do alimento. É isso aí, Rita, domine o fogo. É isso mesmo. Nós, como cozinheiros, temos que dominar esse elemento, né? O fogo é importante. Existe uma cozinha que é a cozinha crua, né? Mas aí é outro papo. Aqui é a cozinha que usa o fogo mesmo, tá? Então, para conseguir uma boa reação de Maillard, uma selagem bonita, dourada, um bom grelhado, a gente começa assim. Cuidado com as temperaturas, do jeitinho que eu falei aqui. Ingrediente não pode estar gelado. A frigideira, o utensílio lá que você está fazendo a chapa tem que estar esturricando, tá bom? Estão me perguntando aqui se serve para carne também. Sim, serve para carne também, principalmente, mas também para legumes, uma cenoura, a própria cebola que eu falei caramelizada, né? Então, com a frigideira bem quente, daí você coloca o alimento para selar, tá bom? Mas a técnica não acaba por aqui. Presta atenção. Próximo passo. Você tem que deixar esse alimento paradinho. Aguenta e segura essa ansiedade. Para de ficar mexendo toda hora. Se for como a minha mãe, meu Deus do céu, ela bota o bife lá e já fica enfiando o garfo, apertando, mexendo, virando o tempo todo. Minha sogra também é desse jeito. Aí não dá certo. Tem que deixar ele quietinho, paradinho, alguns minutos, tá? O tempo vai depender muito do ingrediente, do corte que você fez, da espessura, né? Quanto mais grosso, mais tempo vai levar ali para dourar, tá bom? E não adianta eu aqui agora passar uma lista enorme, do tipo, medalhão de filé você deixa 1 minuto de cada lado. Tornedor, que é
um corte mais alto de filé, você deixa 3 minutos de cada lado, tá bom? Não precisa decorar essas coisas. Eu quero que você pegue a ideia, o fundamento e você se liberte dessas decoreba. Porque quando você aprender do jeito, o que é para fazer, você não vai precisar decorar essas coisas e a cozinha vai fluir, vai ser muito mais fácil para você cozinhar, tá bom? O legal é você pegar o jeito da coisa, tá? Não precisa ficar decorando para cada ingrediente os tempos. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o ingrediente lá, deixar 1 minuto, sem mexer, como eu falei, e depois de 1 minuto você levanta uma pontinha. Não é proibido levantar, não, tá bom? Aí você vê se já dourou. Né? Só não precisa levantar todos. Levantou o primeiro que você botou, você olha, tá dourado? Os outros vão estar dourados daqui a pouquinho. Se ainda não tá, deixa quieto por mais um tempo, tá bom? Vamos supor que você colocou lá 3 pedaços de uma carne qualquer na panela, tá bom? E aí você levanta o primeiro, como eu falei, e dá uma checada. Pegou a visão? Então, beleza. Dessa forma, não tem erro. Você vai observar. A cozinha é muito disso, é muito de observação, tá bom? Lá na hora do treino, lembra que eu falei no início de unir teoria com prática? Lá na hora da prática do treino, você vai colocar isso aí em prática, a observação, tá? Para ver se já adorou. Então, beleza. Sobre essa técnica de selar, reação de Maillard, dourar, e trazer muito sabor, eu tenho mais algumas coisas para passar para você, tá bom? Não encha a frigideira ou a chapa com um monte de ingrediente, tá? Coloque um pedaço de cada vez, senão você vai baixar muito a temperatura, tá? Do seu utensílio ali. Então, você está colocando um alimento que está mais frio do que a frigideira. Então, é claro que eles vão tentar ali entrar vão tentar ficar na mesma temperatura. Então, vai baixar a temperatura da frigideira um pouco, é normal. Então, assim, coloque pouquinho, porque se você colocar muito, vai baixar demais. E aí vai acontecer aquilo que eu falei. Vai liberar líquido e ao invés de selar e dourar, você vai cozinhar no líquido e o alimento vai ficar seco. Eu sei, Conceição, é bom demais a prática. Vai ter live mão na massa, tá bom? Essa daqui eu expliquei no início que é importante. Vai imaginando aí, é importante a teoria. Tem coisas que dá para explicar na teoria, tá bom? Vai imaginando aí, por exemplo, vou te dar um exemplo, Conceição. Estrogonofe. O estrogonofe a gente corta a carne, né? Tamanho pequenininho, umas tirinhas. Tem gente que corta cubinho. Eu não gosto. Tirinha. Mas enfim, a carne é tamanho pequeno. E aí você tem aquelas porções de carne. E às vezes você vai fazer estrogonofe para 10 pessoas, para 20 pessoas, 50 pessoas. Enfim, você não vai fazer para uma. É muito raro. Você vai cozinhar um estrogonofe para uma pessoa. Então você vai ter uma porção grande de carne para selar e para dourar. Então o que você vai fazer é colocar pouco a pouco, tá bom? Coloca pouco a pouco, que quando aquela primeira porção dourar, você retira, reserva e coloca a próxima. Se for preciso, coloca um pouquinho mais da gordura que você está usando ali. Às vezes a gente usa manteiga, azeite, né, para fazer um estrogonofe. Coloca a gordura pedida na receita e sela mais uma porção. E vai retirando, tá? Isso é uma técnica muito usada nas cozinhas profissionais. A gente não precisa selar tudo de uma vez, se não cabe na panela. Ou então, usa 2 panelas, mas eu não recomendo, não precisa, porque depois você vai querer o fundinho dessa panela para fazer o molho do estrogonofe. Então, fazer em 2 panelas, além de sujar mais louça, fazer mais bagunça, vai ocupar mais uma boca de fogão. Vai fazendo assim, aos poucos, e retirando e selando tudo, para tudo ficar bem douradinho, tá bom? E daí, alguém que já tenha mais experiência, já sabe o que é selar, pode muito bem virar para mim e me perguntar: ô Lore, quando eu tô selando, sai muita fumaça. A cozinha vira um fumacê terrível, um fumacê só. Se você ainda não tem esse problema, fica ligado também, é bom evitar. Porque realmente, fazer um pouco de fumaça na hora que a gente está selando é normal, não tem jeito, tá? Liga o exaustor se tiver, cozinha de restaurante, né? Tem que ter exaustor. Tiver em casa, abre a janela. Mas tem como diminuir um pouco dessa fumaça, tá bom? Que pode causar um pouco aí de incômodo, tá? O que a gente faz? Hora de anotar, vou até beber uma água para dar tempo de você pegar papel e caneta.
para diminuir a fumaça na hora de selar, na hora de fazer a reação de Maillard acontecer. Você deve colocar a gordura da receita, seja ghee, óleo de coco, manteiga, banha, azeite, sei lá, enfim, qualquer gordura da receita. Você, ao invés de botar na frigideira para aquecer junto com ela, você vai colocar no ingrediente que você quer selar, tá? Pincela ali, besunta bem. Vamos imaginar um bife. Ao invés de jogar a manteiga lá, o azeite, você passa no bife. Assim você vai usar bem menos quantidade de gordura e não vai queimar, não vai sair aquela fumaceira toda na cozinha, tá bom? Porque cada gordura tem um ponto de fumaça diferente, tá? Mas isso é assunto para outra live também, porque eu tenho muitas outras técnicas para passar para vocês hoje aqui, tá bom? Então, bora lá. Anotou a dica, né? Besunte o ingrediente que você quer selar e não a frigideira. Boa noite, Rosana Pereira. Vamos lá. Deixa eu contar um caso aqui pra vocês que eu lembrei. Uma vez era Natal e eu tava fazendo filé Wellington. Sabe aquele filé que é envolvido assim na duchesse, o purê de cogumelos. Aí depois tem aquela crosta de massa folhada, deliciosa. Pois pronto. Eu fui fazer aquilo ali para ceia de Natal. Eu sabia que ia levantar muita fumaça. Na época eu morava num apartamento, não morava numa casa. E aí eu já abri logo a porta da sala, que dá pro corredor assim do prédio. E comecei, eu sabia que ia fazer muita fumaça, que o filé, tamanho da peça, nem cabe aqui no vídeo. Enfim, um filézão para 10 pessoas na ceia. Então, eu comecei a selar e daqui a pouco o interfone toca e o porteiro, Dona Laura, o que foi? Os vizinhos estão pensando que tá acontecendo algum incêndio aí. Eu falei, não, calma, é só a minha ceia de Natal. Bom, causos à parte, a segunda técnica que agrega muito sabor aos nossos pratos é uma técnica indiana. Agora, tá? Anota aí. É uma técnica muito usada na cozinha indiana, mas também é muito usada em outros lugares também. A cozinha árabe também usa e a gente pode usar até no nosso ovo frito do café da manhã. Se você for como eu, que usa pimenta do reino até no café da manhã, então você vai gostar, você vai usar no seu ovo frito aí do café da manhã e fica outra coisa, fica uma delícia. E é muito simples de fazer, gente, muito simples, tá? Na verdade, depois que a gente conhece a técnica, tudo parece simples, tudo parece fácil. Então é o seguinte, aquecer os temperos secos, como pimenta do reino, como eu falei, canela, especiarias em geral. Você, antes de você temperar aquele prato, você vai aquecer essas especiarias, tá bom? Mais uma vez, você consegue perceber que aqui o protagonista é o fogo. Assim como na primeira técnica, aqui também o fogo é importante, porque a gente praticamente não está colocando muitos ingredientes. Quem achou que essa live ia ser lista de ervas que você pode usar para dar sabor? Não, que são técnicas que você pode usar em várias receitas, tá? Só que tem um detalhe, se não for você, sem você que tá lá na frente do fogão, dominando o fogo, ele sozinho não vai fazer nada, não é verdade? Então, olha só, bora aprender e treinar, tá? Eu quero todo mundo colocando em prática essa técnica, depois me contando o que achou, posta uma foto, me marca que eu vou adorar ver que vocês estão usando esse conhecimento na prática, tá bom? Então, como é que a gente faz? Tem dois jeitos de aquecer as especiarias. A seco e em gordura, um pouco de gordura. Eu prefiro um pouco de gordura porque, gente, eu falo, um parênteses aqui, eu falo gordura sem pudor mesmo, tá? Porque gordura é responsável por carregar os sabores. E não só isso, ela é importante para o nosso organismo, né? A diferença entre o antídoto e o veneno muitas vezes é a quantidade. Então, com moderação, a gente pode e deve usar gordura.
Então não tem problema nenhum em falar gordura. Vocês, quando eu falar gordura, pode ser qualquer tipo, tá bom? Desde as consideradas mais saudáveis, como o óleo de coco, que realmente é uma delícia, mas que não cabe em todas as receitas, na minha opinião. Eu uso óleo de coco em coisas que combinam com coco, se bem que tem o óleo de coco sem sabor, né? O óleo de coco sem sabor, aí, ó, aí casa bem. Mas aí você pode usar a manteiga, o azeite, aquilo que combinar com a sua receita e que você gostar, tá bom? Então a gordura, ela carrega os sabores no nosso paladar, então é muito importante a gente usar. Então você aquece a panela, aqui não precisa aquecer demais, tá bom? Porque as especiarias são delicadas, elas queimam muito rápido. Então você coloca um pouquinho de gordura e coloca as especiarias, mexe um minutinho, você vai ver, vai sentir um aroma. Você vai ficar inebriado, seu vizinho vai babar até o pé, porque o negócio, ainda mais se você estiver usando uma marsala, que é um mix de especiarias, ou um curry, aquele cheiro vai tomar conta da casa, é uma delícia, tá? Então assim, elas tostam muito rápido, cuidado, você pode fazer dessa forma que eu falei, botando gordura. E aí depois você continua a receita normalmente, geralmente vem um refogado ali de alho com cebola, enfim, alho poró, o que você quiser. E continua a sua receita na mesma panela. E a outra forma, que é a seco, é só não usar gordura. Aquece a panela também sem exagero, coloca as especiarias, mexe um pouquinho, também vai liberar bastante aroma, vai ficar uma delícia. E você pode guardar essas especiarias para usar no momento certo da sua receita ou continuar a receita ali na mesma panela, tá bom? Então, é isso. Aí você pode pensar assim, ah, Laura, mas eu não sei usar, esse é um tanto de especiaria, não sei o que que é massala, eu não uso muito. Negócio de comida indiana eu não entendo nada, acho muito complicado. Começa com a pimenta do reino. Pimenta do reino você já usa? Muito provavelmente você já usa pimenta do reino, de preferência moída na hora, hein? Então, toda vez que você for usar a pimenta do reino numa receita, aquece ela antes. E aí você percebe como que ficou. Depois você me conta, você vai ver. É outra coisa, ressalta muito o sabor da pimenta do reino, de qualquer especiaria que você estiver usando. E aí, se você quiser dar mais um passinho, quer ser mais avançadinho, compra um curry no mercado, um curry pronto. Um curry, ele também é um tipo de masala. Também é uma mistura de especiarias, que masala significa mistura, né? Às vezes a gente encontra como garam masala, que significa mistura apimentada. Então, seja um curry, um garam masala, uma masala, você começa a comprar esses prontos e começa a aquecer, como eu te falei. É outra experiência. Inclusive, eu não recomendo usar essas masalas, principalmente as compradas, porque elas já têm um tempo que estão ali no mercado. Se não tiver muito fresquinha, né? Se você não der a sorte de pegar fresquinha, geralmente elas estão ali há muito tempo e aí elas perdem um pouco do sabor. E essa técnica, ela aviva os sabores. Não tem comparação, tá bom? Então vamos para a próxima técnica, a terceira técnica, que traz muito sabor para os pratos, tá? Também não tem como comparar um prato feito com essa técnica e um sem fazer. Então, assim, é uma técnica que eu acredito que vocês conhecem. Se alguém não conhece aí, coloca eu no chat, mas é marinar, né? Já ouviu falar de marinadas, né? Então, assim, não é nada super diferente, mas nem sempre as pessoas fazem tendo consciência do que elas estão fazendo. E aí um dia faz uma marinada bem gostosa, no outro dia já a marinada não sai tão boa, não sei o que foi. E aí você fica perdido, não sabe o que que foi, não tem padrão. Porque ter padrão e conseguir um ótimo resultado todas as vezes, ou quase todas as vezes, porque o chefe também erra, é cozinhar como chefe, tá? Depois, Rosana, eu vou fazer um resuminho, tá bom? Aí você anota que você disse que perdeu a primeira técnica. Não se preocupa, depois eu posso recapitular rapidamente no final quais foram as técnicas, pelo menos os nomes, tá bom? Para você anotar e colocar em prática. Então, marinar um ingrediente não é marinar só carne, não, que a maioria só marina carne, tá? Você pode marinar legumes também, como por exemplo pepino, maxixe marinado, fica uma delícia, tá? De nada. Então, olha só, para marinar é preciso ter um componente ácido,
e um componentes aromáticos, que pode ser vários componentes aromáticos, tá? Então, o componente ácido, ele pode ser um vinho branco, um vinho tinto, um espumante, suco de cítricos, de laranja, de limão, Tahiti siciliano, enfim, tá bom? Tem que ter um componente ácido, ok? Então, um componente ácido é importante na marinada. E o outro componente são o que eu chamo de componentes aromáticos, legumes, ervas, especiarias, ou uma combinação desses três, que aí fica melhor ainda, né? Mas não é qualquer legume. Não adianta, eu vou só dar um exemplo bem exagerado aqui, tá? Não adianta colocar batata no marinada, concorda? Que a batata, ela vai, ao invés de dar sabor, ela vai absorver sabor. Então, tem que ser os legumes classificados na cozinha profissional como legumes aromáticos. Você já conhece eles. Talvez você não saiba que eles se chamavam legumes aromáticos. Cenoura, cebola, alho, alho poró, que mais? Salsão, né? O aipo. Então, esses são os legumes aromáticos que seria interessante você colocar na sua marinada. Ó, cebola e alho, eu tenho certeza que você tem aí. Na sua despensa, no seu estoque no seu restaurante ou na sua casa, você tem cebola e alho. Então, começa a fazer marinadas com cebola e com alho, no mínimo, tá? E aí tem as ervas também, aí você pode usar ervas secas, ervas frescas, e aí é uma lista infinita, né? Tomilho, manjerona, manjericão não fica bem marinada, tá? Já me perguntaram. Louro, louro seco mesmo. A folha de louro é maravilhoso. Uma coisa que eu tava esquecendo. Nos componentes ácidos, vinagre fica muito bom. Só não use vinagre de álcool, porque ele tem um sabor muito forte, muito agressivo, tá bom? A Leia falando que melhor cenoura e cebola. Sim, a cenoura, gente, ela dá um aroma maravilhoso para as marinadas, sabe? Corta sem preocupação mesmo com o corte, corta ali. E ela pode compor depois o molho que você vai fazer. Então, é perfeito para marinadas, ok? Então, deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais alguma coisa. Ervas. Dê preferência às ervas frescas, mas, como eu falei, o louro pode ser a folha de louro seca também, que vai funcionar bem. A pimenta do reino, moída na hora, é claro. Não tem seu moedor ainda? Olha, que eu tô te vendo aí, sem moedor. Compre seu moedor. Amanhã você vai no mercado, você vai me prometer agora. Vai no mercado, lá na seção de especiarias, e vai pegar uma pimenta do reino com moedor. Ah, Lore, vai estar caro? Vai. Vai estar mais caro do que comprar a pimenta do reino moída. Não vou mentir, não, mas vai valer o investimento. Compra um moedor que você pode reutilizar, gente. Eu comprei um moedor uma vez, eu fiquei anos com ele, 10 anos com o moedor, entendeu? É um negócio que é um investimento que você faz uma vez. Você vai ficar comprando sua pimentinha em grãos, bota lá no moedorzinho, você vai usar, ó, por décadas, tá? Compre um bom moedor. Depois a gente pode falar de como escolher moedor. Tem uns que duram mais do que outros e parará, parará. Vamos dar continuidade aqui às técnicas, tá bom? Falando ainda aqui da marinada. Quanto menor o tamanho do ingrediente que você quer marinar, mais rápido ele vai pegar o gosto da marinada, né? Isso é meio lógico, mas é bom falar o óbvio para você se atentar e começar a fazer as coisas na cozinha consciente. Se você, por exemplo, tá corrida, tá sem tempo, mas você quer fazer uma comida gostosa, você vai deixar de marinar? Não vai, não. A partir de agora você não vai. Você vai cortar o ingrediente menorzinho, se for possível, claro, né? Você vai cortar o ingrediente menorzinho e vai botar numa marinada rápido, 20 minutos. Enquanto você tá ali, ó, botando na mesa fazendo outras coisas, já tá marinando, pegando sabor, tá bom? Então, olha só, o tempo da marinada. Cuidado para não exagerar, né? Porque como tem esse componente ácido, a tendência é deixar o alimento mole, faz com que ele perca a sua textura. Ainda mais dependendo do ingrediente, se for, por exemplo, peixe, se for, por exemplo, um pepino marinado, ele vai perder a crocância, o peixe vai esfarelar, vai ficar horrível. Então, assim, dependendo do ingrediente, você tem que dosar muito bem o tempo, que pode ser de minutos, desculpa,
até dias. Você pode marinar uma barriga de porco inteira durante 3 dias na geladeira. Vai ficar uma delícia. Por quê? Porque é uma carne bem gordurosa, uma carne alta assim, né? Geralmente alta. É uma peça inteira. Então precisa de mais tempo. Mas a partir de 20 minutos, ó, já tá valendo. O que não pode é deixar de marinar se você quer agregar muito sabor aos seus pratos, tá? Nossa live tá quase chegando no fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje aqui você viu 3 técnicas para agregar muito sabor. Eu vou fazer aquela revisão, tá bom? Que é selar e promover a reação de Maillard, tostar as especiarias, que é aquela técnica indiana, tá bom? Tostar temperos secos e marinar, tá bom? Agora eu vou passar, antes de terminar, vou passar uns recadinhos, tá? Já já eu abro para as perguntas de vocês, tá? Você tá sabendo que vai acontecer a jornada CCC? A jornada Cozinhe como Chefe? Vai ser uma série de 3 aulas online 100% gratuitas. Se você gostou dessa live, a aula então, que eu tenho mais tempo para falar, você precisa se inscrever. Se inscreve, tem o link, tá na minha bio. Eu também fico colocando, né, nos stories, tá? Então acompanha lá, clica no link, coloca seu e-mail, se inscreve. Tem um grupo exclusivo de WhatsApp para inscritos na jornada, onde eu vou passar conteúdos exclusivos. Essa live aqui tá aberta para o Instagram todo, mas lá no grupo de WhatsApp vai ter receitas, técnicas únicas, exclusivas para o pessoal que tá lá. Então entra no grupo de WhatsApp, tá bom? Não fica de fora da jornada Cozinhe como Chefe. E na jornada tem mais. Eu vou mostrar o passo a passo para você cozinhar como chefe em apenas 5 semanas. Gente, não é brincadeira não. Os meus alunos conseguem cozinhar como chefes em 5 semanas. Eu vou contar muitos segredos, técnicas, receitas que cozinheiros profissionais levam anos para aprender. Ali, na lida, no perrengue, para aprender uma coisa aqui, pescar uma coisa ali. E eu condensei tudo isso e eu vou te mostrar o passo a passo lá nesse evento, tá bom? Chama Jornada Cozinhe como Chefe. Agora eu vou abrir para as perguntas. Pode enviar aqui no chat por escrito. E se alguém quiser entrar ao vivo comigo, é só colocar aí no chat me chama. Coloca me chama, que aí eu abro a câmera e você vai entrar junto comigo. Aí você pode fazer sua pergunta e a gente bate um bate-papo. A gente bate um bate-papo agora. Rosana agradecendo. Aê, já tá lá. Tigre San, muito bem. Você já tá lá no evento, é isso? Espero que sim. Vou esperar só mais um pouquinho vocês colocarem suas perguntas. E se não tiver nenhuma pergunta, a gente se encontra na próxima live. Ou lá no grupo de WhatsApp e no evento, tá bom? É dia 26. Gente, esqueci de falar o dia. 26, 27 e 28 de julho. São 3 aulas. É uma série de 3. Não perde. A Tereza disse que já se inscreveu. Aê, Tereza. Muito bem, mulher. Então, beleza. Eu acho que vocês entenderam tudo. Não precisa perguntar nada. Qual tempero você falou? Marsala. Léo. Ah, Léo, foi você que me perguntou da porqueta, né? Nos stories. Lembrei de você, acho que foi você. Já gravei seu vídeo. Marsala, eu vou escrever aqui pra você, tá bom? Ó, escrevi aí no chat. Marsala. Ai, gente, rever a selagem toda. Aí vocês me botam em saia justa. Não, não dá. Não dá. Eu vou ver se eu disponibilizo então essa live depois, tá bom? Fica tranquilo. Ah, se inscreve no meu canal do YouTube, que algumas lives vão pra lá, tá bom? Demora um pouquinho pra ir, mas elas vão pra lá. Então se inscreve, Lori Luz. Meu nome, né? L-O-R-Y, Luz, L-U-Z. Que por sinal
É sobrenome. Que o povo fala, é nome artístico? É nome artístico? Não deixa de ser, né? A gente que é cozinheiro é um pouco artista, mas é sobrenome que vem por parte da minha avó. Então pronto. Como se preparar para ser um personal chef? Eita, olha só. São muitas coisas, né? Muita coisa. A gente precisa conversar sobre isso mais em outro momento de forma mais profunda. Eu vou anotar, tá bom? Firmino Filho perguntou. E aí eu posso fazer uns conteúdos nesse sentido. Por enquanto, eu estou focando em ensinar as pessoas a cozinharem como chefes. Até porque, para você ser um personal chef, você tem que ser um chefe, digamos assim. Você tem que cozinhar como um chefe, que é o mais importante. Né? Agora, o personal, a gente que é autônomo, precisa de muitos outros conhecimentos, outras coisas que fogem à questão de cozinhar, né? São ficha técnica, controle financeiro, divulgação e marketing, muitas outras coisas, tá, Firmino? Então, não daria para passar aqui, mas tá anotado a sua pergunta. Então, gente, foi um prazer. Até a próxima. Beijo. Boa noite a todos.